Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 23. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 44 ao 46. Está escrito assim: Já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Quando lemos ali todo o capítulo 23 do Evangelho de Lucas, nós vemos o relato da crucificação. E esses versículos que nós acabamos de ler, falando exatamente o momento ali em que Jesus fica durante 3 horas ali na crucificação, e o véu do santuário se rasga, e então Jesus entrega ao Pai o seu Espírito e de fato consuma a sua obra, aquilo que ele veio realizar em terra. Amados, olha que interessante, o véu do santuário rasgou-se ao meio. O véu do santuário representava exatamente o corpo de Cristo, que seria moído. O véu separava a arca, que representava a presença de Deus, do lugar santo onde os sacerdotes faziam os seus trabalhos. Lá no lugar santíssimo, que ficava atrás do véu, onde tinha a arca e representava a presença de Deus, só entrava o sumo sacerdote uma vez ao ano. E olha que interessante quando nós lemos um texto de Hebreus para nós compreendermos a glória do que Cristo Jesus realizou, nos abrindo esse caminho para que agora não apenas os sumos sacerdotes israelitas possam entrar, né? Até, inclusive agora nós nem temos mais o templo foi destruído. Amados, e a arca já nem estava mais no templo mesmo na época de Jesus, né, amados? A arca havia sumido e ninguém sabe onde foi parar essa arca. Enfim, olha esse texto de Hebreus, o capítulo 10, eu quero ler com os irmãos dos versículos 19 até o 25. Olha que interessante. Daí nós vamos discorrer aqui sobre alguns aspectos desse véu que foi rasgado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amados, fiz questão de ler esse texto aqui em Hebreus para nós esmiuçarmos um pouquinho sobre essa questão do véu que foi rasgado. É importante nós entendermos isso. O véu que foi rasgado, e esse véu representa ali o corpo de Cristo, que foi moído, dilacerado, nos abrindo um novo e vivo caminho. Nós vimos ontem que Jesus inaugurou uma nova aliança, ou seja, nós não estamos debaixo da antiga aliança. Amados, quando nós estudamos as escrituras do Antigo Testamento e quando lemos as promessas, as profecias feitas a respeito da nova aliança, sempre Deus falava assim: não será como a aliança que eu fiz no passado
por meio de Moisés. Ou seja, é um novo modelo, é diferente, não é igual era a antiga aliança. E nós já vimos isso no devocional de ontem. E agora nós estamos vendo que foi aberto um novo e vivo caminho. Antes, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano na presença de Deus. Agora, amados, nós, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com confiança na presença de Deus. Por quê? Porque Ele nos abriu esse novo e vivo caminho. Ele é o caminho que nos conduz até Deus. Não existe outro caminho. A frase que o mundo diz, todos os caminhos levam a Deus, mentira. O único caminho que nos conduz a Deus é Jesus Cristo. E ele realizou uma obra completa, o seu corpo moído foi rasgado, dilacerado, para que eu e você fôssemos perdoados, justificados, e agora, por causa do sangue de Jesus, nós somos aceitáveis a Deus, ou seja, nós podemos estar na presença de Deus com confiança. Não porque nós somos poderosos, porque nós somos dignos, porque temos o mérito nisso, por causa das coisas que nós fazemos. Não, amados, é por causa do que Cristo fez. Ele abriu esse novo caminho. Ele estabeleceu essa nova realidade. E olha o que nós lemos aqui na carta aos Hebreus. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Quem que é a casa de Deus, amados? A casa de Deus não é mais templo feito por mãos humanas. Amados, a casa de Deus somos nós. O Espírito de Deus veio habitar em nós. Nós somos a morada de Deus. E olha que incrível isso, temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Por causa disso, nós podemos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Por quê? Porque Ele mesmo nos purificou de uma consciência culpada e nos lavou com água pura. Por isso nós precisamos nos apegar com firmeza a essa esperança que nós professamos. Amados, nós precisamos entender as realidades do que Cristo fez e nos apropriar delas pela fé. Nós somos a morada de Deus. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele decidiu, Ele escolheu que Ele quer habitar em nós. E Jesus Cristo fez essa obra completa para que isso se tornasse possível. Agora, por meio do Espírito Santo, o Senhor mora em quem? Em nós. Nós somos a morada de Deus, a habitação de Deus. E aí, continuando aqui, ele diz assim, e consideremos uns aos outros, aqui no texto de Hebreus, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja. Amados, algumas pessoas utilizam esse texto aqui para oprimir as pessoas, porque elas têm que ser membro de uma denominação. Não é isso que a palavra está dizendo. Nos reunir como igreja, entendendo que igreja não é um templo físico, igreja somos nós. É nós que precisamos nos reunir uns com os outros para um motivo. E qual que é o motivo? Nos incentivar ao amor e às boas obras. Amados, a reunião como igreja não é simplesmente ir num templo todo final de semana. A reunião como igreja é quando os filhos de Deus se reúnem, não importa se são 2, 3 ou 1000. Essa é a reunião da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É a reunião, é a união dos filhos de Deus. Não é um templo físico. Infelizmente, muitas pessoas utilizam esse versículo para oprimir as pessoas. E nós temos vivido tempos difíceis. Eu confesso para os irmãos que eu olho para as denominações. Quando eu falo denominações, os templos onde as pessoas têm se reunido e as pessoas dão nomes, cada um vai dando
os seus nomes, não é errado darmos nomes. Deus sempre deu nome às coisas. Não estou falando que é errado, não. Tanto que nós temos aqui Ministério Vida. Ministério significa serviço, vida, porque Deus nos inspirou a colocar esse nome para entendermos que a verdadeira vida é Cristo, que fomos chamados para manifestar essa vida. Não é a questão do nome, amados. Mas quando eu falo assim das denominações é porque as pessoas se apegaram a isso. É a mesma coisa que eu falar para os irmãos aqui, que é só o Ministério Vida que detém a verdade. Mentira! A verdade está nos corações dos filhos de Deus. Quantos e quantos irmãos pregando a verdade por aí? É isso que nós precisamos entender, amados. A reunião como igreja, o congregar é reunir, é ter comunhão. Não é simplesmente ir num culto no final de semana, ficar lá 1 ou 2 horas e voltar para casa. Não, a reunião é comunhão. Quando nós vemos as reuniões que existiam na igreja primitiva, eles se reuniam em casa, tanto que o apóstolo Paulo puxa a orelha da igreja de Corinto, porque eles estavam transformando as reuniões da igreja em coisas muito parecidas com o que nós temos visto hoje por aí. Eles estavam querendo mostrar quem tinha mais dom, quem era o mais poderoso, quem falava mais, quem isso, quem aquilo. E o apóstolo Paulo precisou dar um puxão de orelha na igreja de Corinto, porque eles estavam transformando a reunião da igreja numa disputa de poder, de quem tem mais dom, de quem é melhor. Amados, a reunião da igreja é exatamente para nós termos consciência, para nós nos incentivarmos uns aos outros, para nós termos comunhão uns com os outros, nos lembrando dessa verdade. Ei, o véu que separava aquilo que nos impedia de estarmos na presença de Deus foi rasgado, o corpo de Jesus foi moído, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Agora nós podemos com confiança estar na presença de Deus, não por causa das nossas obras, mas por causa da obra que Cristo Jesus realizou. E por causa disso, porque nós estamos em todo o tempo na presença de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus habita em nós por meio do seu Espírito, porque nós estamos nessa presença o tempo inteiro. Nós podemos viver em amor, podemos realizar as obras que Deus nos destinou para realizar, as boas obras que provêm de Deus. Amados, a reunião da igreja é para isso, para nós crescermos nesse conhecimento dessa vida e nos incentivarmos uns aos outros. Por isso que Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estou. Ou seja, não é um templo físico. Se eu estiver na minha casa, reunido aqui com os meus irmãos em Cristo, eu permaneço sendo igreja. Eu não deixo de ser igreja, porque igreja não é um nome meramente humano, igreja não é um templo meramente físico, igreja é o corpo de Cristo. Igreja é formado pelos filhos de Deus. Cada filho é um membro do corpo de Cristo. E nós não deixamos de ser membros do corpo de Cristo quando não estamos num local físico. Nós continuamos sendo membros do corpo de Cristo. E nós não deixamos de ser igreja quando nos reunimos em 2 ou 3 pessoas. A reunião não precisa ser num templo específico onde tenha 50, 100, 200, 1.000, 5.000 pessoas. Eu posso estar sentada no sofá da minha casa com 2 ou 3 pessoas em nome do Senhor, nos incentivando, considerando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, nos encorajando a viver as realidades da nova vida. Nós somos igreja. Permanecemos sendo igreja. Amados, a gente precisa compreender isso. A obra que Cristo Jesus realizou foi uma obra perfeita, completa. Nós temos uma realidade extraordinária e precisamos sair dessa mentalidade de costumes, de religiosidade. Precisamos entrar na verdadeira vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Amados, nós temos confiança em nossa oração, podemos orar com confiança, porque Cristo nos abriu um novo e vivo caminho.
Amados, precisamos aprender a aplicar essas verdades na nossa vida, no nosso dia a dia. E à medida que vamos nos relacionando com Deus e com Sua palavra, esses são os meios para que a nossa mentalidade seja renovada, porque a obra que Cristo Jesus realizou já foi completa. Ele já nos colocou como pessoas justas diante de Deus e por isso podemos nos achegar com confiança. Mas o colocar em prática, nós precisamos aprender isso por meio da renovação da nossa mente. É por isso que o apóstolo Paulo falou que é renovando a nossa mente que nós vamos experimentar e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Jesus já nos tirou da morte para a vida. Jesus já nos tirou de condenados para justificados. Mas o manifestar essa vida de justificados é a partir do momento que nós começamos a renovar a nossa mente. E nós precisamos extinguir da nossa mente esses pensamentos meramente religiosos, meramente naturais, terrenos, esses conceitos que não são bíblicos, que são só de cultura. Sabe, amados, nós precisamos realmente render o nosso coração a Deus. E essa é uma oração que eu tenho feito pela minha vida e pela sua, meus amados irmãos. Que nós tenhamos o nosso coração iluminado, o nosso entendimento iluminado pelo Senhor, para que nós entendamos o que de fato é viver a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. O que de fato é viver essa vida estabelecida em Cristo, que abriu um novo e vivo caminho, e por causa disso nós podemos nos achegar, nos aproximar de Deus com um coração sincero, com confiança. Não é pela nossa capacidade, não é porque nós somos melhores, é pelo que Cristo fez. E precisamos aumentar essa consciência das realidades daquilo que Cristo fez e nos apropriar de tudo isso pela fé. Então, que em nome de Jesus, eu e você, possamos compreender que o véu, aquilo que nos separava de Deus, da presença gloriosa de Deus, foi rasgado por meio do corpo moído de Cristo Jesus. E agora, por causa dele, do que ele realizou, do sangue dele derramado, nós podemos adentrar por esse novo e vivo caminho que é o próprio Jesus Cristo e estarmos na presença de Deus continuamente. Porque ele proporcionou isso para nós. O Espírito Santo vem habitar em nós. Parece assim meio doido pensar nisso, né, amados? Mas o Espírito Santo habita em nós e quando nós começamos a ter essa consciência, nós podemos conversar com Deus o tempo todo, orar, estando na presença dele, porque ele está aqui o tempo inteiro, o tempo todo. Nós estamos continuamente na presença de Deus. Precisamos crescer nessa consciência e amadurecer na confiança, porque não é confiança naquilo que eu faço, porque não é pelas minhas obras, é pelo que Cristo fez. E amados, quando nós vamos desenvolvendo essa vida, nos apegando com firmeza àquilo que professamos, como está escrito ali em Hebreus, nós começamos a experienciar essa nova vida e a manifestar essa nova vida. E isso é glorioso demais. E é por isso que quando nós nos reunimos, as nossas reuniões não são mais apenas reuniões meramente religiosas para cumprir um calendário, uma agenda, porque domingo eu tenho que estar na igreja. Não é para isso, não. Aí nós começamos a nos reunir compreendendo que quando estamos ali unidos juntos, estamos nos incentivando ao amor, à prática das boas obras, estamos ali encorajando uns aos outros a termos consciência daquilo que Cristo Jesus realizou. Tenha isso em mente, amados. Quando você se reunir com a sua família, se a tua família é crente, tenha o entendimento que você é igreja com a tua família. Você não precisa estar lá no templo, ali na sua casa, você é igreja. Se você tem um amigo crente, você e ele orando, meditando na palavra, vocês são igreja. Você não precisa estar lá no templo. Eu não estou desencorajando as pessoas a congregarem no templo, entenda isso, amados. O que eu estou falando é que nós precisamos desmistificar um pouquinho isso. Porque muitas vezes pessoas que não congregam, que não são membros num templo, são rechaçadas. Porque isso daí é um absurdo. Olha o que está escrito em Hebreus 10, 25.
Mas será que só por estar no hall de membros de um templo lá, de fato você tem vivido como filho de Deus, como igreja? Então não é isso que determina. É isso que eu estou querendo dizer aqui. O que determina é nós termos essa consciência. E quando nos reunimos como igreja, não importa se é lá no templo. Pode ser no templo, amém, glória a Deus por isso. Mas pode ser em casa, pode ser na praça, aonde for, se nós nos reunimos como igreja, permanecemos sendo igreja. Por quê? Porque somos membros do corpo de Cristo. Igreja não é um templo físico, igreja somos nós. A igreja é a reunião dos filhos de Deus, dos membros do corpo de Cristo. Então que eu e você possamos ter consciência disso. O véu foi rasgado. Temos livre acesso a Deus e precisamos viver conscientemente dessa verdade, sabe? Precisamos ter consciência dessa verdade. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós possamos compreender de fato que o véu foi rasgado. Aquilo que nos separava do Senhor foi moído, foi dilacerado. O pecado que nos afastava do Senhor recebeu o devido salário, porque o salário do pecado é a morte. Jesus Cristo foi morto. Ele se tornou pecado em nosso lugar, para que, por causa do sangue dele, por meio da obra dele, nós tenhamos um livre acesso a ti, Deus. Pai, que glorioso isso! Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos viver no nosso dia a dia, tendo consciência da sua presença. Estamos continuamente na sua presença, que eu e os meus irmãos entendamos isso. Pai, nós não precisamos clamar pela sua presença, o Senhor está aqui. Precisamos crescer em consciência dessa presença. Precisamos entender aquilo que o Senhor já fez por nós. Precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor já realizou em nosso favor. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos isso e nos apropriemos de todas as realidades da nova vida que o Senhor já conquistou para nós. Que nós possamos nos apegar com toda a firmeza a fé que nós professamos em Cristo Jesus. O Senhor já nos deu uma nova vida. O Senhor já nos libertou do domínio do pecado. O Senhor já nos deu uma vida, Pai, gloriosa. O Senhor mesmo, Pai, estabeleceu esse relacionamento de paz contigo. Temos um relacionamento pacífico contigo. Não precisamos ter medo ou nos sentirmos condenados o tempo todo. O Senhor mesmo fez isso, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos e nos apropriemos dessas verdades. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos plenamente a obra que Cristo Jesus realizou, que nós cresçamos nesse conhecimento, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, para que nós possamos aplicar essas verdades no nosso dia a dia, quando as situações difíceis vierem, quando os desafios surgirem, que nós entendamos que nós pertencemos a Ti, que nós estamos continuamente na Sua presença, que o Senhor está disponível o tempo inteiro para nos corrigir, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos instruir. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, Pai, em nome de Jesus, e que de propósito, Pai, intencionalmente, nós nos rendamos ao Senhor em oração, em meditação na palavra, em estudo na palavra. Nos ajuda, Espírito Santo, a trocar os pensamentos que nada tem a ver com a Tua palavra e manter os nossos pensamentos cativos no Senhor, trocar pelos Teus pensamentos. Que eu e os meus irmãos consideremos as verdades de tudo aquilo que Jesus Cristo realizou para nós, toda a justificação, toda a redenção que o Senhor já conquistou para nós, que eu e os meus irmãos consideremos isso, todo o perdão que o Senhor já nos deu. Pai, que eu e os meus irmãos consideremos isso, meditemos nisso. E, Senhor, coloquemos os nossos pensamentos cativos no Senhor, porque o véu foi rasgado. Pai, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.